E aí, pessoal da Rua do Sabão, leitores, queridos leitoras, fãs do Duzi, amigos do Duzi, aí já é gente menos recomendável, imagino. Bem-vindos a mais um Conversa na Rua. Esse pode ser o nosso terceiro, quarto, quinto. Eu já falei que a gente grava isso previamente, eu não tenho muito controle sobre a ordem que vai ao ar. Hoje a gente está aqui para conversar com o João Lucas Duzi, autor de O Diabo na Rua, um livro aqui da Rua do Sabão, dos nossos últimos lançamentos. O Duzi está conversando com a gente de Curitiba, né? Uma Isso mesmo. cidade que teve uma enorme importância para a cultura brasileira, nos deu Paulo Leminski, Dalton Trevisan e principalmente a Trafigata de Curitiba, né? O Duzi, diz aí, como é que é essa coisa aí de você ter virado escritor, assim? Você não teve condições na vida? Seus pais não te educaram direito? O que foi? Boa noite, pessoal. Valeu aí todo mundo que está assistindo. E com certeza, né? Falta de amor é o principal motivo, né? Para ir por esse caminho tortuoso das letras. A pessoa é exposta aos Mas, livros cedo, né? como? A pessoa é exposta aos livros cedo, né? Tem isso. Sim, é radioativo, né? É um negócio que pega e fica. Até nas Mas, escolas. obrigam crianças a ler, né? Que maldade. Mas, cara, eu comecei ali por volta dos 16 anos a ler, né? Não é uma daquelas histórias assim de pessoa que com 2 anos de idade já leu Ulisses do James Joyce, né? Foi um negócio um pouco mais tardio, né? E logo que eu comecei a ler, eu comecei a escrever também, e bem cedo já veio essa ideia completamente doentia de tentar profissionalizar a coisa, né? Ok. Então, eu tentei ir seguindo nesse caminho das letras, né? Não ganhando dinheiro com ficção, que é muito difícil, né? Mas trabalhando em jornais de literatura, né? Eu fui estagiário do jornal Rascunho bem cedo, entrei lá com 17 e, e daí se tornou natural, né? Virou realmente um caminho de vida, assim, Então, para. denúncia, né? Rascunho usando trabalho infantil. Só aqui, gente, tem esse tipo de Sim, coisa. A gente é um programa que pega os fatos, assim. de vanguarda, né? De vanguarda. É o Mas Datena da literatura. Meu objetivo é ser o Datena da literatura. perfeito. Então já começamos aqui mostrando uns podres aí. Não, mas Exato. eu fiz 18 anos em fevereiro que eu entrei lá, foi rápida a transição, então foi só um pequeno período de trabalho infantil. Mas, cara, falando sério, eu me apaixonei pelo negócio, né? Por produzir conteúdo e estar nesse meio que é um meio complicado, né? É um meio cheio de tapinha nas costas e de diz que me diz, e Uhum. a gente sabe que os bastidores da ficção são, né, um pouco complicados, Você é formado mas em não. jornalismo, né? Sim, Você, é, aqui, você mencionou que você entrou no Rascunho. Você foi para o jornalismo por causa da ação das coisas? Você é mais do jornalismo cultural ou você topava qualquer coisa? Como é que foi essa história? era para mexer exclusivamente com livros, sabe? Eu nunca tive essa pretensão de mexer com um jornalismo mais duro, de hard news, assim, de noticiar o cotidiano. Foi um passo natural de começar a ler e querer e tentar profissionalizar isso, né? Ganhar algum tostão furado com livro, né? Tá, então, E só para a gente, o seu plano para ganhar dinheiro é ir para o jornalismo. isso. Eu Uhum. acho que eu pensei que era a forma mais fácil de tentar ganhar alguma coisa mexendo com palavras, né? E, É, obviamente, eu estava completamente errado, né? é. Mas tudo bem. Conta aí, então, como é que foi? Você estava falando da sua formação ainda. Você estava na Rascunho? Isso.
Antes disso, eu tive outros trabalhos, né? Garçom, trabalhei em shopping também, desde cedo. E era uma coisa que me deixava profundamente infeliz, né? Desgostoso da vida, porque apesar do livro ser radioativo e fazer mal à saúde, ele também acaba se tornando a razão de ser da pessoa, né? Não, Meio que mas ser isso. infeliz e desgostoso da vida é o primeiro passo para se tornar um escritor. Então isso conta completamente como parte da formação. Também, se for pensar por esse lado, né? Uma Ótimo. coisa impulsionou a outra, né? Daí da E Rascunho você foi para Cândido, é isso? do Rascunho, vamos ver a trajetória. Teve vários altos e baixos, né? Uhum. Eu tive um ano trabalhando num sebo também, aí mexendo com o livro como produto mesmo, né? Uhum. Que não deixa de ser uma experiência interessante também, né? De enxergar esse outro lado da coisa, do mercado, né? Não Sim. só, não só enxergar daquela forma romantizada, né? Uhum. E depois veio a biblioteca, sim, o Cândido, né? O jornal Cândido é editado pela Biblioteca Pública do Paraná. Então eu fiz um estágio de 2 anos na difusão cultural. Nisso eu já estava estudando letras na Federal. E aí eu fui contratado e fiquei mais cerca de 2 anos trabalhando contratado no jornal Cândido. E agora você tem E a sua própria revista, né? como? Agora você tem a sua própria revista, né? Eu não ganho dinheiro com isso, né? A Madame Psicose, na verdade, eu editei ela e distribuí gratuitamente para o Brasil inteiro, né? Sem nem cobrar frete, inclusive. Ninguém ganha dinheiro nesse negócio. Eu sou Não, dono de uma editora, eu não estou ganhando dinheiro nesse negócio. sim. Essa não é a questão. Você gosta de Madame Psicose? Qual é a proposta? É uma coisa, na verdade foi só minha, né? Eu publiquei a primeira de 5 partes de uma novela e daí eu imprimi, contratei uma diagramação profissional, um ilustrador profissional, né? O Ricardo Humberto, aqui de Curitiba, irmão do Bennett. E, então a ideia era fazer um negócio assim com ares de trash, só Uhum. que bem realizado, né? Sei. A principal ideia era distribuir gratuitamente, né? Então é fazer essa Legal, loucura, né? legal, legal. E acabou dando certo, a tiragem saiu tudo, né? E o que a gente ganha é retornos, né? Retornos e boas conversas. Então é É, isso. e é verdade, falando de boa conversa, você está editando um livro de entrevistas, é isso? Isso. É? Eu Fala um pouco tô. disso, interessante pra cacete. Então, como eu estava dizendo no início, né? Eu tenho muitos poréns com a vida literária. Eu acho que todo mundo que para enxergar um pouco o cenário mais amplo acaba chegando nessa conclusão, né? Então, eu sempre gostei muito do Abujamra, né? O programa Provocações da TV Uhum. Cultura sempre me inspirou muito. Aquele modelo é muito interessante, né? De colocar a pessoa contra a parede e tentar espremer um pouquinho de suco de honestidade ali, fora de um Verdade. papo robotizado, que é o padrão, né? De quem está no mainstream. Então eu fiz isso, eu resolvi roubar abertamente o nome do programa, né? Muito bom. Provocações, que vai ser o nome dessa minha coletânea de entrevistas, né? Cara, eu consegui uns nomes muito legais, assim, do pessoal que eu admiro mesmo, o Reinaldo Moraes, o André Santana, Uhum. e é um pessoal que está acostumado a dar paulada, né? Apesar deles próprios terem certa visibilidade, né? Eles estão acostumados a não participar muito desse circo do tapinha nas costas de todo mundo e tal. Então, o objetivo da coletânea é esse, entrevistas pesadas, pancadas, alfinetadas, né? Porque eu vejo assim tudo muito calmo, uma calmaria muito bonitinha. Eu acho legal jogar um pouco de lenha na fogueira, né? Justo. E tô com boas expectativas aí para
para como vai ficar o conjunto no final. Já está bem avançado, né? Espero que em março seja publicado. E é isso. Legal. E então, entrando no assunto de alfinetadas, pancadas, bater fortes, primeiro, vamos falar do seu livro. Vamos lá. Não, estou brincando, gente. A gente editou, eu vou só falar bem. O Diabo da Rua é o seu primeiro romance, né? Isso. Você já tinha editado um livro de contos antes? Tem mais alguma? Isso. Publicou por aqui ali, né? De publicação individual foram essas duas. O primeiro livro de contos, chamado O Grito da Borboleta, e o primeiro romance, O Diabo na Rua. Aí, no mais, participações em várias coletâneas ao longo dos anos, né? Jornais e tal. Foi isso. Esclarecendo que eu li o livro, e então eu vou pedir para você explicar a história, não porque eu preciso, é mais divertido quando o autor conta. Então, qual é que é a história do Diabo na Rua, Duzi? Certo. Então, antes de começar, eu preciso fazer história, né? Sobre o que é o livro, não, sem dar spoiler assim para o leitor. Tem, que é um livro que tem um plot twist aí, né? Então é bom deixar para o leitor descobrir, né? Mas assim, fazendo um meia-culpa antes. É um livro sobre escritor. Eu sei que isso pode parecer uma merda, batida pra caramba e tal, né? Mas é o seguinte, na minha cabeça funcionou assim. Eu gosto muito do Roberto Bolanho, né? E ele tem o Detetives Selvagens, né? E para mim é uma das enormes realizações da literatura, né? Não só da latino-americana, mas de todos os tempos. Então, porra, eu pensei, se ele fez isso aí, eu vou fazer o meu também e foda-se, né? Então, esse é o meu meia-culpa inicial para agora entrar na história. Então, é um romance muito focado no personagem, né? Eu acho que a trajetória dele é talvez o principal atrativo do livro. É um personagem chamado Pingo, que eu acho engraçado até hoje, né? Ele é um escritor meio caricato, né? Maldito, boêmio e o cacete. E ele tá abstêmio, né? É um cara que aproveitava muito a vida, até demais. E ele ganha um importante prêmio de Portugal com um romance chamado Olhos de Tigre. E também uma música que nos remete, né? Um título que nos remete a uma bela música, uma canção de alto bom gosto. Sim, com certeza. E até porque eu acho que o Pingo se imaginava um rock, né? Uma espécie de rock balboa da literatura, alguma coisa assim, né? Faz sentido. Então ele ganha esse prêmio e ele resolve que está na hora de acabar, né? Com aquela modorra, e ele vai abrir mão desse período abstêmio dele e vai voltar para o que ele mais gosta, né? Que é a podridão, assim, nos piores lugares de Curitiba, que também se apresenta como um cenário da narrativa, né? Sim. Então, muito bom para quem quiser comprar droga em Curitiba, todas as melhores posições estão descritas na narrativa, tá? Eu recomendo, se alguém for viajar para Curitiba e quiser ficar doido, leia O Diabo na Rua. É bom, lembrando que ajuda realmente a pessoa, é o objetivo do realismo. Lembrando que é estritamente fictício, né? O autor não tem nada a ver, zero a ver com todos os acontecimentos, os lugares não existem, né? Apesar dos nomes serem muito parecidos. Mas, então é isso, ele ganha esse prêmio e ele volta para essa favela, né? Que ele costumava frequentar muito, encomenda um opalão e muita droga. E ele começa ali uma espécie de road trip lisérgica por Curitiba. E nisso ele encontra uma personagem, que vai ser uma personagem chave do livro, que é a Melissa, né? Que é uma prostituta transexual que gosta de Shakespeare e de Guimarães Rosa. E ela se torna uma companheira do Pingo, que quanto mais ele
vai nessa espécie de comemoração dele, que ele chama de comemoração, né? A narrativa vai se diluindo ali num misto de realismo com os delírios dele, e nisso ele vai espiando muitos dos traumas que ele tem e tentando aprender a lidar mais consigo mesmo. Então, é uma coisa que conduz a uma espécie de expiação e cheio de bom humor, eu diria, né? Esse foi um dos meus objetivos principais, criar um livro engraçado, né? E não uma coisa chata. E apesar de também tentar equilibrar esse humor doentio com algumas sacadas e reflexões, né? Umas Porque eu acho considerações que sobre literatura, tem bastante coisa, né? muitos acenos também à literatura, à cultura pop, né? Desde músicas tipo Cone Crew Diretoria, o rap de jovem, assim, até, né, porra, de Guimarães Rosa, que deu o título ao livro, né? O Diabo na Rua. Então eu tentei fazer essa mescla, assim, né? Que eu acho que é o que caracteriza o personagem, que é um híbrido, né? Um cara que gosta dessa podridão, ao mesmo tempo que ele tem aspirações com livros, não sei, clássicos, enfim. Ele é um pseudo-intelectual drogado, é mais ou menos isso. Quem não, né? É interessante que o livro, é interessante que o livro ele tem uma relação meio quase esquizofrênica com literatura, né? Porque ele começa com uma longa denunciação da literatura por parte do Pingo, que ele é escritor, mas ele odeia tudo em volta do mundo da literatura. Só que no decorrer da narrativa, quem não, na verdade, super concordo, mas no decorrer da narrativa, tem várias referências, né? Tem referência a Thomas Bernhard, tem referência ao Ciora, a gente já falou bastante do Shakespeare, que até Hamlet tem uma parte importante, né, mais ou menos, no desenvolvimento da história. Então, é meio que... Esse aqui eu acho que é um comentário interessante, né? Como a literatura ela é fascinante e ela domina, mas ela é quase que uma parceira abusiva, né? Sim, eu acho que essa é uma ótima definição, né? Como a gente falou no começo, é uma coisa radioativa, né? Mas é como se fosse uma radiação positiva, digamos. Ela vai ficar impregnada em você, é uma coisa que não vai te abandonar e parece que você tem duas opções, né? Ou abdicar dela ou aprender a conviver com ela de uma forma como se fosse um relacionamento abusivo, justamente. Então, eu acho que isso define bem a trajetória do Pingo, né? A literatura nunca foi um relacionamento saudável para ninguém, né? A não ser talvez por estilo. Não, né? É isso que é. Eu ia falar o nome de algum autor que ficou super milionário e famoso e feliz com literatura. Eu ia mencionar o Stephen King, mas Stephen King é outro super fodido. Você para ver caralho. o parâmetro de autor bem sucedido, o cara que mais ganha dinheiro que essa porra, que ficou milionário, ele tá quase morrendo por causa de literatura também. Sim, se afundou pra caralho em pó e cachaça. Tem livro que ele nem lembra de ter escrito. É um show de horrores, assim, a trajetória do cara, né? Então fica esse aviso, criançada assistindo, literatura apenas diga não. Sim. Apenas diga não. Mas porém, a gente não disse não, estamos aqui já. Eu estava pensando, o Diabo na Rua ele tem meio que essa história, né? A narrativa de uma grande bebedeira, né? Um grande. Não chega a ser um fim de semana, né? Decorre o quê? São uns 4 ou 5 dias? É uma semana? Talvez uma semana, talvez meses, né? Não é Essa verdade. brincadeira que começa a acontecer no decorrer do livro, né? Me lembrou um pouco o Vício Frenético do Abel Ferrara. Você já viu esse filme? É o Bad Ah, Lieutenant, o nome original. sim.
Porra, eu assisti, acho que a versão com o Nicolas Cage só, cara. Tem uma versão com o Nicolas Cage? Acho que tem, Bad Lieutenant, né? É? Nossa, eu tô chocado. Hollywood estraga tudo, né, cara? Pô, o Nicolas Cage é o. Pô, eu gosto dele. É aquele. É Não, eu uma. também gosto, Sim. mas não nos filmes que ele tá bom. Eu gosto dele em Mandy, tá ligado? É Entendi. completamente alucinado, com Você briga gosta de. da piada ali. Exato. Eu gosto do Nicolas Cage perdendo as estribeiras, que aí é Entendi. ótimo. Sim, Outra face, muito bom também. sim. Mas então, tem essa coisa, né? É uma tradição, isso é interessante, né? Porque eu fiquei pensando nisso, né? É uma tradição literária muito antiga, essa coisa da jornada, né? A narração do caminho. Isso vai até, sem querer botar uma análise muito grossa em cima das coisas, mas a gente vai até a Divina Comédia de Dante, né? Que é aquela coisa da jornada pelo inferno, purgatório, paraíso, as contos da Cantuária. Uma das coisas mais fundamentais da literatura, esse tipo da narrativa da jornada. E isso é algo que você pensou, quando você começou a pensar um livro, você pensou, eu quero fazer uma história que vai de um ponto a outro e manter esse foco assim? Você cogitou fazer um troço mais panorâmico também? Não, eu pensei em fazer justamente uma jornada clássica, né? De construir esse anti-herói, né? No sentido de um personagem que tem problemas não resolvidos, né? E isso move ele. E fazer essa jornada da expiação, né? Até chegar ali num momento de epifania. Então, nesse sentido, não é uma estrutura difícil de realizar, né? Não é nada exatamente novo, mas isso também é outro pensamento que me moveu, né, cara? As referências para mim são muito importantes, né? Eu gosto muito de trabalhar com elas. Eu não acho legal ficar negando referências e ter a pretensão de que eu vou criar algo do zero. Isso, né? Eu acho que é uma pretensão até muito arrogante. Sim. Então, ou talvez eu que seja incapaz de fazer isso, né? Então, vamos partir dessa premissa. Eu sendo incapaz de criar algo novo, eu abracei as referências e justamente essas estruturas clássicas, né? Então, essa jornada do herói, com certeza, é uma coisa que estava na minha mente muito, muito claramente, né? E uma e tem acenos muito claros à estrutura do Grande Sertão Veredas, né, que Uhum. norteou muito o livro, inclusive o personagem da Melissa, né, que é para ser a minha Diadorim. Sim. E outro livro também que o Diabo na Rua presta uma homenagem muito grande é o Phil, do Irving Welsh, que também tem um papel muito importante aí Verdade. no, no desenrolar da narrativa, né? Bacana, Então eu tinha assim uma ideia bem clara do que fazer com o livro, de ter essa jornada tradicional do herói e também homenagear esses autores que falam de bebedeira e tudo mais, eu comecei com eles, né? Então eu acho que eu achei que eu precisava fazer o meu livro sobre isso e também bebedeira. homenagear a minha própria vida, né? Em certo sentido. Não, é o, legal. Eu fiquei com. Eu tava lendo o livro, eu fiquei com. Eu admiro muito seu bom gosto literário, na verdade. Eu gostei muito. Não é só que Obrigado. tem as referências, né? Mas são referências de livros bons, né? Você menciona o John Williams uma hora, que não é um autor que ele é super conhecido, é sensacional, Stoner. Nossa, Foi muito bom. o cara ter sido publicado no Brasil foi um dos maiores presentes que a Rádio Londres trouxe para gente durante a sua breve e misteriosa história, né? Misteriosíssima. Misteriosíssima, né? Para quem não acompanha isso, não sabe, a Londres é uma editora que apareceu do nada, lançou um montão de livro bom, sensacional,
incluindo esse Stoner do John Williams que eu estou mencionando, que esse livro é do caralho, quem puder ler, vai atrás. Não tá barato, porque a editora lançou tudo, foi sensacional, uns 2 anos, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, não respondem e-mail, sabe quem era o dono, mas o pessoal desapareceu no mundo. Sim. Uma pena, estavam fazendo um ótimo trabalho. Vai ver por isso que faliram. Exato. Estavam publicando best-sellers enlatados, né? Se fuderam. Eu não vou falar nada. Meu ponto então, eu adorei as referências. E isso, eu fiquei pensando que isso é interessante, né? Porque você mencionou essa literatura de bebedeira, né? Que é essa coisa do Bukowski, de certa forma, também do Pedro Juan Gutierrez, o John Fante, né? E, sendo muito sincero, eu não gosto de nenhum deles. Mas é um troço que é legal, eu gosto muito do Henry Miller. Uhum. E o pessoal não tende a perceber, porque existe essa noção de que essa literatura confessional, né, autocentrada, ela é só um jorro, né? Você só senta lá e você sai vomitando no papel qualquer coisa. E não, né? Tem muito cuidado, é uma literatura que exige muita atenção, muito cuidado no que você está fazendo. Você tem que ter uma preocupação com uma poesia interna, uma estrutura, porque senão você se perde mesmo. O Diabo na Rua é um livro que eu percebi que, tipo, tem jogos de palavras muito legais, tem momentos profundamente poéticos, tem uma recuperação da moralidade que eu acho muito sensacional, assim. Eu acho que o ponto que eu estou querendo chegar é quanto trabalho te deu escrever esse livro? Pô, primeiro, obrigado, que legal que deu para perceber isso, que ficou claro na narrativa. Eu concordo totalmente com você. Existe um senso comum terrível, assim, de que a literatura confessional, né, faz exatamente o que você falou, que seria esse jorro desembestado, sem eira nem beira, mas não é isso, né, cara? Para conseguir chegar numa narrativa confessional boa, assim, eu acho, com uma apuração estética, né, na verdade, muito difícil, né? Se for colocar numa balança valorativa aqui, talvez seja mais fácil você fazer uma brincadeira de vanguarda, uma gracinha pós-moderna, do que fazer uma literatura confessional com clareza e ainda assim atingir alguma, né, alguma potência estética ali. Porque justamente é tentar fazer do simples algo excepcional, né? Algo que salta aos olhos. Então, isso exige muito retrabalho, né? Exige essa atenção muito grande às frases, ao ritmo do texto, né? A realmente tratar quase como se fosse uma poesia, né? Se eu não estivesse sendo muito pretensioso aqui. Não. Mas... Eu achei o livro muito poético e não estou dizendo isso como ofensa. Porra! Isso é o mais incrível de tudo que foi dito aqui. Não, mas é isso, né, cara? Tem que ter, para mim, o meu processo é assim, né? Escrever um pouquinho e daí reler. Aí escrever mais um pouquinho e reler tudo desde o começo. Então é esse negócio de ir massacrando enquanto eu vou escrevendo, né? Eu não consigo fazer aquilo de escrever um montão e depois retrabalhar. Eu gosto já de ir pincelando aos poucos, assim, justamente para tentar chegar no que, felizmente, nisso que você falou, numa sensação de que houve um trabalho da linguagem ali, né? Porque justamente os autores que eu mais gosto, que eu mais admiro, são os que têm o trabalho de linguagem, né? A própria porra do Guimarães Rosa, no Grande Sertão, né? Que aquilo é um monumento para a humanidade, né? Sim, o trabalho feito de linguagem ali é a coisa mais absurda do mundo. Então, para mim, eu encaro a produção ficcional assim, com muita atenção a cada detalhe da frase, né? Para ter uma certa batida, um certo ritmo, às vezes até rimas internas, assim, né? Para dar uma cadência para a narrativa. E então, sim,
a questão da linguagem é muito importante e isso é um pouco do meu processo aí, da forma que eu encaro a produção. Porque a gente está falando mal de outros escritores, né? É importante lembrar que tem muita gente que. O Henry Miller é uma grande referência. O cara pega lá aquele fluxo de consciência do Henry Miller, que não acaba nunca falando de pinto e cu, e acha que, tipo, é isso, tem que falar de pinto e cu. Mas não é necessariamente. O ponto do Henry Miller é a estrutura elaborada do fluxo de consciência. É um cara que ele está muito mais próximo do Faulkner, na verdade, do que do Bukowski. Que eu Com certeza. Também. Eu gosto de coisas que o Bukowski escreve. Eu não gosto tanto dos fãs do Bukowski, na verdade, né? Sim. É foda essa geração inteira de divorciado caído que o Bukowski criou, né? Sim. Cara, eu infelizmente até hoje eu tenho. Cara, eu concordo com você, assim, na questão, né, estética do Bukowski, que realmente deixa muito a desejar e é uma repetição sem fim da mesma história sempre. Você não consegue notar nenhum tipo de riqueza ali na elaboração, né? E então, nesse sentido, com certeza concordo totalmente, mas ele ainda tem um lugar no meu coração porque eu comecei com ele, né? Então ele não me abandonou até hoje, mas os fãs realmente são terríveis, né? Mas isso acontece desde Jesus, né? Aquela porra da história de que Jesus é bacana, mas os fãs são uma merda. Você está dizendo, então, que Bukowski é o Harry Potter do escritor de meia-idade alcoólatra. Por aí, com certeza. É o Crepúsculo e o Harry Potter. É isso aí. Muito bom. Essa é uma definição que vou levar para a vida. Muito bom. É isso. Mas, beleza, a gente está falando de o passado, né? Como você se formou, o que você leu, o que você gosta de ler. O que você está fazendo? Qual caminho se vislumbra agora? Antes disso, tem uma coisa que o Diabo na Rua tem muito essa coisa do antilivro, né? Da crítica à literatura. É meio que, apesar de toda a referência literária, toda essa coisa, tem a narrativa, né, do escritor se autodestruindo, caindo atirando, né, contra toda a literatura e tal. Você gosta de Beckett? Gosto pra caralho. Muito. Né? Muito, muito. Eu acho que ele não é citado no livro, né? Acho que não, cara. No Diabo na Rua, acho que não, realmente. Mas o Beckett tem também, nossa, um papel muito importante para mim. O início de Murphy, né? O Sol nascia sem alternativa sobre nada de novo, que é ali uma deturpação que ele faz de Eclesiastes, né, cara? Isso para mim foi um momento que eu tive uma epifania, assim, de trabalhar com um tópico frasal, né, cara? De você, para cada início de parágrafo, ter uma arrancada, assim, tipo do Porsche Panamera, que o Pingo pega no final do livro. E a partir de uma frase de impacto, você ditar o ritmo da narrativa. Então, foi com o Beckett, né, especificamente no início do Murphy, que eu aprendi isso. E então, para mim, ele tem um papel fundamental. Que tem uma frase no livro, eu não vou lembrar agora, eu devia ter anotado, mas que eu li aquilo e eu pensei, pô, isso aqui é Beckett, cara, é sensacional. Essa ideia mesmo, né? É o anti-livro, a anti-literatura, a dissolução, né, dessa ideia da linguagem como um elemento salvador, né? A linguagem não ajuda em nada, a linguagem não resolve nada, a linguagem é um problema, na verdade. E Sim. Nós somos traficantes de problema. Sim, é uma ótima definição. Exatamente. Mas tentando ver por um lado mais romântico, assim, eu acho que, pelo menos para mim, funcionou assim, né? Você só chega num ponto em que você
detesta a literatura se você amar muito ela, né? Então é uma coisa assim que tá numa balança completamente esquizofrênica, né? Como a gente mencionou antes, relacionamento abusivo, né? Isso, Exato. tá, trocando em miúdos é isso aí. É. Mas e eu acho muito, eu acho divertido pra caramba fazer essas brincadeiras, né, de que literatura não presta pra nada, não vale nada, mas é a forma que eu encaro, né, é justamente o oposto, né, com o risco de soar piegas aqui, é o que, né, significa a minha vida, e então justamente por isso é o que estragou ela, então, né, Exato. a gente vai Não, fazer. total, né? A gente fica falando, estamos falando diante de literatura, literatura não quer dizer nada, a linguagem é um problema, mas tem toda uma organização teórica sobre isso, né? Mesmo o Beckett, ele era um escritor, escreveu bastante para alguém que acha que a palavra só atrapalha. Porque a ideia Exato. é essa, né? Ela oferece, é uma tentativa de entender e experienciar o mundo através de um meio muito limitado que é a linguagem. E essa limitação da linguagem ela é tão frustrante quanto enaltecedora, né? Com certeza, o processo, né, de tentar significar as coisas, tanto exteriores quanto interiores, com essa ferramenta limitada, né, é realmente ali um tour de force, né, um negócio que vai te exaurir ao mesmo tempo que te dá certos vislumbres aí de contentamento, né? E para onde você Então acha é que você realmente. vai? Para onde você acha que você vai agora? O que você quer escrever? Você está pensando em algum outro livro já? Já eu tenho um segundo romance em andamento, né? Ele Uhum. tá um pouco empacado. Eu não tenho trabalhado muito nele, né? Porque, assim, só um comentário breve sobre O Diabo na Rua. Então, pode. Quando eu comecei a escrever ele no final de 2019, cara, foi uma coisa quase mística, assim, de verdade mesmo. Eu fiquei completamente obcecado pela narrativa. É uma coisa que ocupava minha mente 24 horas por dia, com direito a situações caricatas, assim, de acordar com frases, acordar com soluções, né? É bom que daí E assim, é gratuito, né? Você ganha pedaço da história de graça, sem trabalho. exato, a partir de algum mundo estranho que a gente não consegue acessar, né? De dar esse presente para nós, não precisa nem se esforçar, né? E então eu gostei da narrativa de Fôlego, né? Enfrentei todos os problemas mais clichês possíveis relacionados à confecção de um romance, né? De você querer jogar tudo fora, bater na cabeça na parede, achar que é tudo uma merda, depois você acha que é maravilhoso, você acha que você é um fracassado, daí você fala, nossa, sou um gênio. Então, todo esse todo, todo Esse esse processo. processo. Né? Normal, cara. Mas Todo mundo, é assim com todo mundo, né? E então nessa segunda narrativa longa aí que eu tô tentando, eu ainda eu não caí nessa hipnose, sabe? Mas talvez tenha a ver com um caminho natural, eu não sei, talvez o primeiro tenha sido tão impactante assim, justamente por ser o primeiro, né? Eu imagino que na continuidade aí dessa trajetória acaba na continuidade dessa trajetória vai se tornar um processo mais mecânico, eu acho, talvez realmente mais cerebral e menos, né, visceral, na falta de uma palavra melhor, Mas você gostaria disso? de me tornar mais cerebral. Uhum. Ou de que fosse uma coisa mais técnica, assim, que você conseguisse escrever sem tanta, sei lá, bala emocional. Então, cara, que no primeiro, né, no Grito da Borboleta, eu acho que ele já foi um processo mais de masturbação mental do que de uma coisa realmente que envolvesse mais sentimentos reais, assim.
Foi um apanhado de... Eu usei também muitas referências, só que de uma forma muito obscura, truncada, ficou parecendo uma puta punheta mental, pseudo-intelectual, assim. E aquele foi um processo bem técnico. Era uma coisa de realmente tentar o quão inteligente eu posso soar aqui, né? Foi tipo uma merda desse tipo. E no segundo, eu acho que já deu para equilibrar mais isso. Uma coisa de realmente colocar sentimentos mais reais e tentar descrevê-los de uma forma mais leve e de modo que eles se encaixassem na história de forma satisfatória, né? E isso envolveu esse processo de hipnose, assim, uma certa entrega verdadeira para o texto, um estado mental que realmente não me voltou mais, né? Então, nesse processo de agora, no segundo livro que está em andamento, segundo romance, né, que está em andamento, eu estou meio que num limbo, né? Então, eu acho que eu não sei muito bem ainda para onde que eu vou, sabe? Mas eu realmente gostaria de seguir essa linha de ter uma prosa honesta, né? Uhum. Menos punheta mental e mais honestidade. Mas, por enquanto, isso não veio. Isso não veio. Mas vamos tentando. Entendi. Na verdade, a minha pergunta foi meio desonesta, né? Porque eu tô. O que você prefere, isso ou isso, quando você ainda não experimentou as duas experiências, né? Eu tenho que te perguntar no lançamento do segundo livro. E aí, como é que foi? Daí você fala, olha, O Planeta Mental é um livro que eu adorei escrever e estou muito feliz com ele. Daí você pode me dizer. Sim. Agora não sei quanto tempo que vai levar, né? Mas ele tá sendo gestado, né? Tem uma pequena sementinha na cabeça, ela ainda não ocupou muito espaço, mas eu não vou desistir desse segundo livro. Vou continuar batendo nele e vamos ver o que sai aí. Bom, Duzi, brigadão aí pela conversa. Foi Valeu. bastante divertido. O Diabo na Rua está disponível tá disponível na Amazon e nas melhores livrarias. Se na livraria perto da sua casa não tem, eu sinto te informar, ela não é uma das melhores livrarias. Você conversa com o livreiro para ele pedir o Diabo na Rua e os livros da Rua do Sabão para dar uma melhorada nessa livraria, tá? Duzi, brigadão. Tem uma palavra final? Quer xingar alguém? Dizer quem que é o guru no fim das contas? Fica à vontade. Valeu pelo papo, valeu aí por todo mundo que assistiu. Eu só vou dizer o seguinte, então, o guru tem a ver com isso aqui, ó. Olha só. Vou deixar no ar esse símbolo e quem quiser fazer um trabalho detetivesco aí, cai nas redes sociais. E compra o Diabo na Rua, pô. Muito bom. Boa sorte aí, leitores da Rua do Sabão, com esse trabalho de investigação. A gente se vê em breve. Falou, gente. Até mais. Valeu.